Regresso ao Now à meia-noite. Estamos com a análise do Afonso Moura. Afonso, boa noite novamente. Olhando aqui para a questão do Médio Oriente, o dia fica marcado pelo encontro de Benjamin Netanyahu e Donald Trump na Casa Branca. O que é que marca este encontro entre os dois? Neste preciso momento, nós sabemos que não houve uma conclusão. Isto foi aquilo que nos chegou depois deste encontro de Benjamin Netanyahu e Donald Trump, e eu creio que é uma comunicação muito forte da Casa Branca neste ponto e uma comunicação correta, porque seria um erro, em alguma medida, eles dizerem algo do género: ok, depois deste encontro com Netanyahu, nós já decidimos, vamos atacar ou não vamos atacar o Irão. Ora, não faria sentido nenhum dar esta novidade ao inimigo e também dar a entender internamente para muitos norte-americanos que Netanyahu chegava e decidia a política dos Estados Unidos da América. Nós sabemos que cada vez mais uma determinada direita norte-americana está a ser muito crítica do Estado de Israel e aquilo que aconteceu em Gaza, que nós vimos durante muitos meses, chocou muita gente por esse mundo fora e também nos Estados Unidos da América, e por isso mesmo convém Trump, de facto, manter uma determinada distância entre ele e esta política expansionista de Netanyahu. Nós nunca nos podemos esquecer, fala-se muito de Gaza, e com razão, mas Gaza tem que ser integrada num contexto maior, ou seja, quem fala somente de Gaza, se calhar inconscientemente, Bruno, eu não sei, acaba por fazer propaganda israelita. Porque, repara, a questão de Gaza é a questão do Estado da Palestina. Ora, nós sabemos que a colonização da Cisjordânia persiste e, em alguma medida, Donald Trump prometeu aos seus aliados muçulmanos na área, não é? E a ideia dos acordos de Abraão, que essa colonização não continuaria. Nós temos um ministro israelita como Smotrich que diz que temos que aproveitar este momento porque Trump está na Casa Branca e por isso mesmo temos que continuar a colonizar porque ele vê Trump como um aliado. Ora, isto é uma situação extremamente complexa, é uma situação em que a política acaba por se transformar em teologia política, porque isto acaba por ser uma visão completamente religiosa da questão. Nós sabemos que muitos no governo de Benjamin Netanyahu, Smotrich é um deles, têm de facto uma visão escatológica do fim dos tempos e estão à espera que o Messias chegue. Ora, aqui é importante perceber também esta divergência entre Trump e alguns protestantes americanos e os judeus, ou seja, a visão do judaísmo, é que, em alguma medida, o protestantismo, por mais perto que possa estar do judaísmo, acaba por dizer que Jesus é o Messias, não é? Ou seja, os protestantes aceitam que existe uma Santa Trindade, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três hipostases de Deus. O judaísmo não, como nós sabemos. O Deus do judaísmo é como o Deus muçulmano, é monolítico. É só um, não é um triuno como o Deus cristão. E isto, de facto, cria alguma divergência entre a visão do Estado de Israel e a visão norte-americana, mesmo quando esta é religiosa. As pessoas podem pensar assim, porque aqui na Europa romano-germânica nós temos uma maior secularização, mas faz sentido falar de uma religião quando nós estamos a falar de política e deste encontro de Netanyahu e Trump? Faz todo o sentido, porque em Israel e na América, Deus, apesar de ser o Deus diferente dos judeus, Yahvé, na América God, não é Deus em inglês, nós temos God nas notas. Ou seja, os dólares, se as pessoas tiverem um dólar em casa, podem ver, as notas dizem In God we trust, em Deus confiamos. E isto é extremamente importante porque Jerusalém, como nós sabemos, joga um papel fundamental e, aliás, foi por causa disso no século passado que, nas instâncias das Nações Unidas, pensou-se Jerusalém como um corpus separatum. O que é isto? É um corpo separado. Jerusalém devia ser uma cidade internacional que não pertencia a nenhum Estado, ou seja, nem ao israelita, nem ao palestiniano e nem a qualquer outro. Porquê? Porque Jerusalém tem esta força magnética para estas três religiões, o Islão, o judaísmo e o cristianismo. Nós sabemos que Netanyahu, em alguma medida, tem uma visão, e agora aqui os analistas acabam por divergir às vezes, porque muitos dizem não, Netanyahu não tem uma visão tão religiosa da política. Quem o tem são os seus aliados, o Ben-Gvir e o Smotrich.
Eu, neste momento, não sei se Benjamin Netanyahu não acaba por partilhar essa visão, mas quando fala com Donald Trump, o que ele diz é algo do género: eu tenho uma coligação interna e eles forçam-me a continuar esta política. E se eu os perder, a minha coligação fica em risco. Ou seja, Netanyahu esconde-se atrás dos seus aliados internos, quando possivelmente poderá ele próprio seguir essa política. Bem, olhando para a questão do Irão, que no fundo acaba por ter que ver com este encontro também, Trump voltou a afirmar que o Irão seria tolo, ele usa essa expressão, se não fizesse um acordo com os Estados Unidos. Podemos esperar este acordo ou é mais retórica, Donald Trump, como é? Eu creio que devemos de facto esperar que o acordo seja atingido, seja alcançado. Donald Trump tem aqui razão. O Irão seria tolo a não fazer um acordo. E reparemos, o Irão já fez um acordo. Nós tivemos um acordo que foi feito na altura da administração Obama e Donald Trump, no seu primeiro mandato, acabou por romper esse acordo. Estávamos a falar também, para as pessoas perceberem como é que as coisas estão conectadas, Bruna, da independência da União Europeia há pouco. Ora, esta independência da União Europeia não pode existir se esse acordo também continha, por exemplo, a Alemanha e a França, e mal os americanos cortam esse acordo no primeiro mandato de Trump, os alemães e os franceses seguem os americanos. Ou seja, os iranianos estavam a respeitar o acordo é cortado e os outros depois acabam por seguir os norte-americanos, pelo menos estes dois. Ora, isto não demonstra uma vontade de independência dos países europeus. E aqui temos a Alemanha e a França, não é muitas vezes dito o motor franco-alemão da União Europeia, acabaram por seguir as ordens que vieram de Washington. Eu creio que é extremamente possível nós encontrarmos um acordo entre o Irão e a América. Aquilo que não é possível é encontrarmos um acordo trilateral entre o Irão, a América e Israel, porque Israel não quer o acordo. Pura e simplesmente. Ou seja, a ideia, e aqui alguns analistas definem isto como a Pax Judaica, não é? A paz judaica, é a paz que Israel quer para o Médio Oriente. É uma paz em que a Turquia é destruída, o Irão é destruído, os árabes, se não forem destruídos, são secundarizados e Israel tem mão livre para controlar aquela zona do globo. Como é óbvio, os outros que estão naquela zona geográfica não querem isso e veem muitos problemas. E repara, Bruna, não é só a questão de Gaza ou a questão do Irão. Nós agora estamos a falar menos do Líbano e da Síria. Israel, desde o século passado, ocupa o Planalto de Golã, que é território sírio para a maior parte dos Estados por esse mundo fora, e continua a bombardear pontos estratégicos a sul do rio Litani, no Líbano. Ou seja, isto é uma questão geral e, na realidade, nós só podemos ter um apaziguamento das relações e das tensões naquele território quando os Estados Unidos da América exigirem a Israel de ter uma postura digamos, mais amigável para com os seus vizinhos. Como nós sabemos, é algo muito complexo, eles andam às turras e a mim não me surpreenderia que neste encontro entre Trump e Netanyahu tenham havido algumas fricções, porque Trump, de certeza, que mencionou a questão da Cisjordânia, e Netanyahu deve ter querido focar-se em Gaza e ignorar a Cisjordânia. Ora, Trump prometeu aos seus aliados muçulmanos na área que a questão da Cisjordânia ia estar em cima da mesa e ia ser um trampolim para a estatalidade da Palestina. Estatalidade essa que Portugal, o Reino Unido e a França já reconhecem, ou mesmo a Austrália, e que os Estados Unidos da América ainda não reconhecem. A partir do momento em que os Estados Unidos da América reconhecerem a estatalidade palestiniana, a situação acaba por se transformar no Médio Oriente. E isso é algo que está em cima da mesa, se bem que eu penso que a administração Trump não o fará. O Médio Oriente, que é um barril de pólvora. Olhando agora para a questão da Ucrânia, hoje muito se falou da questão das eleições. Entretanto, Zelensky já veio rejeitar o anúncio das tais eleições em fevereiro. Sublinhou que só poderiam ser realizadas se houvesse um cessar-fogo. De facto, é o que faria mais sentido. Absolutamente. Ou seja, tenho que dar total razão a Zelensky neste ponto. E acho que é muito erróneo dizer que a Ucrânia deveria realizar eleições. A Ucrânia não pode.
as condições não estão reunidas e, quer dizer, também aqui, se calhar um bocado para chocar, Bruna, há coisas na vida mais importantes do que as eleições. Ou seja, nós sabemos que as pessoas gostam muito da eleição. Gosto sempre de recordar, na Constituição dos Atenienses, o Aristóteles, quando falava das eleições, as eleições são vistas como algo aristocrático, não são vistas como algo democrático. Ou seja, na Grécia e na concepção desses grandes pensadores, a eleição é de facto aristocrática. Porquê? Nós elegemos agora o Presidente da República, um alto cargo, às vezes elegemos os membros parlamentares, membros do Parlamento, na realidade é um número extremamente restrito. Ou seja, o Parlamento é uma aristocracia. E neste sentido, nós temos que perceber que Zelensky tem o país invadido, tem uma parte do território que foi removida e, a meu ver, muito dificilmente voltará a pertencer ao Estado ucraniano. Temos a lei marcial e dizer que Zelensky tem que realizar eleições não o ajuda em nada. Agora, nós sabemos que alguns dentro da administração norte-americana dizem isso, para colocar Zelensky entre a espada e a parede, exatamente, falávamos há pouco da Rússia, para se aproximarem mais da Rússia. Porque eles percebem que dizerem que a Ucrânia deve realizar eleições é algo que favorece a posição russa, porque nós sabemos que os russos dizem que Zelensky já não é o presidente legítimo da Ucrânia, porque o seu mandato expirou. Agora, neste caso, aquilo que se está a passar neste momento da Ucrânia é aquilo que o Carl Schmitt definiria como um estado de exceção. Ou seja, estamos numa zona bélica e, por isso mesmo, há uma concentração de poderes no presidente, neste caso Zelensky, e se me permites, Bruna, eu devo dizer que acho que a concentração devia ser muito maior. Ou seja, eu acho que Zelensky devia concentrar mais poderes do que aqueles que tem neste momento. Porque numa situação crítica destas, ele tem que fazê-lo. Podemos relembrar-nos na história norte-americana, Abraham Lincoln, no século XIX, durante a Guerra Civil, concentrou esses poderes que muitos consideram ditatoriais. Ou seja, Zelensky, e aí é muito complicado também, os liberais, às vezes na Europa romano-germânica, pedem tudo a Zelensky. Ou seja, pedem que Zelensky combate uma guerra contra um Estado poderosíssimo como o russo e depois pedem-lhe também para ele proteger as liberdades individuais e uma data... Quer dizer, é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Zelensky não consegue fazê-lo e mais ninguém conseguiria. E nós temos que ter isso bem presente. Continuando aqui olhando para a Ucrânia, nós ontem falamos aqui de facto das negociações, para já não havia novidades. Hoje aquilo que é avançado é que de facto estas conversações trilaterais entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia poderão acontecer já na próxima semana. Apontam aqui o horizonte temporal entre terça ou quarta-feira, mas não é claro que se a Rússia vai ou não concordar com isto. É provável até que a Rússia concorde em ter mais conversações. Nós sabemos que já vimos trocas de prisioneiros, também trocas de cadáveres. É algo extremamente importante para os dois lados, tanto para Moscovo como para Kiev. E a troca de prisioneiros foi aqui o último grande sinal positivo no meio destas negociações? Absolutamente, eu diria que sim, porque Zelensky aí nesse ponto é extremamente intransigente. E agora aqui há um problema também, que é o problema interno. Ou seja, eu acho que a Rússia poderá vir a estas negociações, mas vai manter a sua posição. Ora, se a Rússia mantém a sua posição, se a Ucrânia também o faz, nós temos aqui um problema muito espinhoso, porque na realidade as posições continuam distantes. Eu acho que, e aqui nós estamos quase a atingir os 4 anos depois de 2022, eu diria que até 2024 muitos ucranianos acreditaram de facto em continuar esta batalha contra a Rússia. Neste momento, em 2026, eu acho que são cada vez menos, Bruna. E eles percebem também que existe alguma hipocrisia ou alguma geoestratégia nos aliados europeus, por exemplo. Na realidade, eles dizem, bem, são os ucranianos que estão a morrer. É melhor serem ucranianos do que serem polacos ou do que serem alemães. E alguns ucranianos apercebem-se que acabam por ser utilizados nesta realidade e acabam por perder as vidas dos seus entes queridos e familiares. Ou seja, isto é uma situação completamente gritante. Eu acho que há muitas pessoas que comentam este tipo de realidade e comentam pensando que isto é um videojogo. Ou seja, a pensar que os ucranianos e os russos não estão a morrer diariamente. E há outro problema que é igualmente espinhoso, Bruna. É a questão de nós termos que compreender
que aquilo que se passa na Ucrânia, nas fronteiras de 1991, não é uma guerra civil, mas tem pontos muito semelhantes a de uma guerra civil. Por exemplo, nós às vezes, para simplificar, dizemos assim: bem, isto são os russos contra os ucranianos. Falso. Nós temos muitos ucranianos, e há bocado vimos imagens de Zaporizhia, por exemplo, aí nessa parte sul da Ucrânia, que se juntaram aos russos. Ou seja, quando os russos se invadem, eles juntam-se aos russos. E nós vimos também, agora também recentemente, uma tentativa de assassinato de um tal ucraniano que se tinha juntado ao exército russo, isso era uma patente mais alta, mas de facto há várias pessoas. Porquê? Porque aquela zona, historicamente, é uma zona russófona e é uma zona daquilo que se qualifica como a Nova Rússia, ou seja, a Nova Rússia, e na realidade eles veem-se como russos. Ou seja, é um problema extremamente grande, porque nós temos a Ucrânia dividida e isto é algo que pode acontecer no seio das famílias. Ou seja, nós podemos ter, por exemplo, um tio que adora o Zelensky e diz que o Putin é um rufia, e depois temos a tia que diz exatamente o contrário, que o Putin está a salvar aquelas pessoas dos ataques que elas sofriam e que o Zelensky é que, de facto, é um aldrabão e tudo mais. Ou seja, nós temos divisões na sociedade ucraniana que são extremamente grandes e aqui é sempre notório ter em mente porque é que estas divisões, em alguma medida, existem também. Por causa da amplitude territorial ucraniana. A Ucrânia é o maior país da Europa, se nós excluirmos a própria Rússia, e tem, na realidade, uma lógica que é uma lógica muito regional. Ou seja, por exemplo, nós às vezes vemos um aliado de Donald Trump que é muito mal amado por Bruxelas, Viktor Orbán. Nós temos que nos relembrar que a Turquia, depois do Tratado de Trianon, perdeu imensos territórios. Uma parte desses territórios está na zona ocidental hoje da Ucrânia. Ou seja, nós temos gentes que são etnicamente húngaras, que têm a nacionalidade ucraniana e muitas vezes, são levados para a linha da frente para combater, não é, no exército ucraniano, e eles não querem ir. Se eles dizem assim, a Ucrânia ser a minha pátria é algo que é um resultado da história, na realidade eu sou húngaro. Ou seja, eu sinto-me húngaro e mesmo na questão dos horários, é interessante ver isto, muitos desses étnicos húngaros, eles vivem com o horário da Hungria atual e não com o horário, às vezes, da Ucrânia. Ou seja, nós temos uma complexidade e temos bastantes minorias nesse território que acabam por criar grandes problemas a uma homogeneidade interna da nação ucraniana. Nós sabemos que existem muitos outros que gostam de negar isto, ou seja, esta realidade que é muito multifatorial, diria eu, dentro do território ucraniano. Nós nunca podemos perder isso em mente, nós temos que guardar sempre dentro da nossa compreensão que a Ucrânia é grande e é diversa. Muito bem, temos ainda tempo para falarmos dos ficheiros Epstein. Há aqui novidades no que diz respeito à Noruega, que aprovou agora uma comissão parlamentar de inquérito sobre as ligações de Epstein a várias figuras do país. Bom, a cada dia que passa o enredo é cada vez maior. É absolutamente grande e aqui um ponto muito positivo para o Estado norueguês, que relembremos-nos, é membro fundador da NATO, mas não é membro da União Europeia, e eu acho que toma aqui uma decisão fantástica em fazer este processo para averiguar e para investigar. Nós sabemos que em França, por exemplo, já vieram dizer que isto não se deve fazer. Ou seja, França aqui, cartão vermelho, para a Noruega, cartão verde. Ou seja, nós estamos aqui numa realidade que é uma teia enorme e estávamos a falar, quer dizer, isto que Epstein fez e esta realidade dos ficheiros, isto na realidade muitos começaram a pintar, também os serviços secretos britânicos, que Epstein poderia ser um agente russo. É engraçado se nós lermos os e-mails que ele troca nestes ficheiros, ele pede aos britânicos ajuda para receber um visto russo.
Ora, um agente russo que não consegue ter um visto russo. Isto, na realidade, é aquela lógica sempre de culpar a Rússia de todos os males e na realidade, não faz qualquer sentido. Nós sabemos que Epstein, e isto que ele fazia, ou seja, que é completamente nojento, este tráfico de mulheres, isto tem um nome, Bruna. Estávamos ali a falar do território acima da Crimeia, território ucraniano ou russo, como for. Os Khazars, por exemplo, daí sempre traficaram mulheres. Aliás, os franceses têm um nome específico para isto, é traite des blanches, que seria traduzido à letra a trata das brancas. Ou seja, são pessoas deste género que traficam em grande medida mulheres brancas muito normalmente eslavas e em alguma medida depois metem-nas nestes círculos. Eu acho que é completamente grotesco e todos aqueles que fizeram parte devem ser punidos e nós temos que estar em cima disto. Quer dizer, isto é uma vergonha para o mundo inteiro. Sim.